Agora, pessoal, Diogo, nosso editor-chefe interino, você pode retomar aí o papo sobre a discussão do IOF para eu trazer aqui para os nossos amigos. Por quê? Agora há pouco a Janaína Camelo contou para a gente que houve uma reunião entre representantes do governo federal e também do Congresso Nacional, mediada pelo Supremo Tribunal Federal, para que se chegue a um acordo sobre a decisão que foi tomada pelo Congresso Nacional em relação à derrubada do aumento do IOF. E, mais uma vez, não houve acordo. Alan Gani, como é que você avalia essa discussão até aqui? Porque o que o governo está tentando dizer é o seguinte, que ele tem a prerrogativa de adotar essas medidas quando ele entender que são necessárias. O que o Congresso Nacional argumenta é que, neste caso, havia algo que não foi bem debatido, articulado e que prejudicaria a sociedade. E que, por isso, então, o Congresso teve de intervir, como há muito tempo não fazia. A gente sabe e, por isso, gerou essa crise gigantesca. E aí entra o Supremo Tribunal Federal para fazer uma mediação. Esses caminhos estão corretos? As ferramentas utilizadas são as corretas para se chegar a um acordo nesse caso? Olha, claro que não, Evandro. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele deveria dizer simplesmente se foi constitucional ou não o aumento do IOF pelo Poder Executivo e se foi constitucional ou não a derrubada do IOF pelo Poder Legislativo. No meu entendimento, foi inconstitucional o aumento do IOF pelo Planalto. Por quê, Evandro? Porque o IOF é um imposto regulatório, então ele é utilizado quando tem uma disfunção. Teve lá um ataque especulativo contra o real, uma grande fuga de capitais, etc. Aí você aumenta o imposto para tentar impedir essa fuga. Você não pode usar o IOF como instrumento arrecadatório. Inclusive, o próprio governo admitiu, vamos perder 20 bilhões de reais. Ele está falando, olha, vamos perder a arrecadação. A prova está aí. E aí o Congresso corretamente foi lá e derrubou. Agora, isso, colocando a Suprema Corte como o mediador, o poder moderador, abre um precedente muito ruim. Por quê? Porque, então, com a aprovação de reformas importantes, né, que são muito mais difíceis que o IOF, por exemplo, uma reforma da Previdência, uma reforma administrativa, você vai ter que recorrer o tempo inteiro ao Poder Judiciário. Então, mostra um enfraquecimento do governo federal. Fala, Piperno. Eu acho que é uma questão que não deveria ter chegado de forma alguma ao STF. Eu também não gostei do recurso adotado pelo governo. E aí você tem mais um protagonista. O mesmo de todos os últimos tempos, ministro Alexandre de Moraes. Sim, até porque isso também vai mostrando enfim, a impotência, para não dizer a falência da política brasileira em resolver algumas questões que são extremamente relevantes. Então, todo mundo acaba batendo lá no STF, essa que é a verdade. O Zé sempre pontua muito bem que quem iniciou essa contestação lá no STF foi o PL. Aí o governo foi, enfim, depois o Congresso tomou também essa medida de força, e o fato é que eu acho que todo mundo erra nessa questão. Fala, Zé Maria Trindade. A verdade, quem judicializou foi o PL. Quando o presidente Lula assinou o decreto, o PL foi ao Supremo e disse, esse aumento do IOF para fim de arrecadar não pode ser feito através de decreto. Estava certo, o PL não pode, acho que não pode, mas o PL que foi ao Supremo. Em seguida, o Congresso aprovou o decreto legislativo cancelando o decreto do presidente Lula, né? E aí o governo foi e apresentou, né, uma ação de constitucionalidade. A do PL é de inconstitucionalidade e a do governo é de constitucionalidade. E o PSOL apresentou também. Então, veja bem a quantidade de ações no Supremo. Eu soube de uma conversa do presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, com líderes. Chamou os líderes lá e falou assim, gente, nós estamos judicializando demais. A gente tem que evitar isso. Nós temos que valorizar o Congresso Nacional. Isso ele falava para líderes de oposição e do governo. Menos de uma semana depois, acontece essa judicialização em massa, que 4 partidos foram ao Supremo contra o IOF. Agora, sobre o mérito. Eu não entendi, não sei o que vai acontecer, não existe ainda nenhuma saída. A única certeza que eu tenho é que existe uma decisão
e foi tomada pelas frentes parlamentares, 5 frentes, de não aumentar impostos, não permitir o aumento da arrecadação. E quem tem voto lá são as frentes parlamentares. Então, ninguém sabe o que vai acontecer com esse imbróglio aí. E outra coisa, o Congresso até aumentando despesa, tornou perene um incentivo ao esporte, que eu acho muito bom, mas é gasto, né, para o governo. E mais, o Arthur Lira foi lá e trucou com o Lula e aumentou a isenção de 5 mil para 7.500. Pois é, Zé Maria Trindade. O que a gente percebe, Bruno Musa, é que esse truco está cada vez mais intenso por parte do Congresso Nacional. E você acha que o governo tem condições de articulação nessa história envolvendo o IOF, diante do que foi já trazido aqui pelo Zé Maria Trindade, de que as bancadas não vão deixar passar aumento de impostos nesse sentido para aqueles que elas protegem ali no Congresso Nacional? Olha, acho que desde a história lá de trás do Brasil, a gente vive com uma série de oligopólios que acabam dominando a política brasileira e, como eu falei no comentário anterior, nós ficamos à mercê disso. Não temos muitas vezes a quem recorrer, temos que simplesmente aceitar e, o pior de tudo, financiar coercitivamente todo esse grupo. Me parece, e ficou claro para todo mundo, até mesmo o governo nas entrelinhas acaba assumindo, que o IOF, o aumento dele, vem justamente para sanar um problema arrecadatório, porque ele não quer cortar gastos quando se aproxima as eleições. Mas tudo isso a gente já discutiu. Sobre o mérito, a questão do IOF ser um imposto extra fiscal e ser o único que o governo consegue aumentar por decreto, gera mais uma vez toda a insegurança jurídica que o Brasil vive hoje, insegurança institucional. O pior de tudo é que acaba afugentando investimentos, capital privado que poderia vir de longo prazo, não apenas capital especulativo. Isso compromete taxa de juros, taxa de câmbio e preço de produtos e serviços na ponta final. De novo, nós ficamos à mercê de um grupo político de esquerda, de direita, de centro, não importa, que colocam cada um os seus próprios interesses e o pior de tudo é que depois não é pelos interesses nacionais do bem da economia, o incremento de produtividade. Não, eles fazem isso justamente para chegar nos seus próprios interesses ao que é melhor para eles. E repito, que nós pagamos essa conta. Infelizmente, eu acho que, como eu mencionei ontem, que eles chegarão em um acordo e esse acordo será muito mais benéfico para todos eles, mas não pensando no bem perene e crescimento sustentável do Brasil no longo prazo.